Boa tarde, 12 horas. Está na hora exata de iniciarmos o nosso Pulso do Mercado, aqui na Rádio Urbana 100.5 FM, no nosso canal de YouTube, Pulso do Mercado, e no Instagram. Boa tarde, Zedilson. Karina, boa tarde a todos os ouvintes. Já sabem, se ainda não seguem, @pulsodomercado.ao em todas as redes. Subscrevam o canal, ativem as notificações, porque hoje o tema mexe com qualquer pessoa que tenha um negócio, mesmo que pequeno. Exatamente. Há poucas semanas, no final de julho, a Unitel, a maior operadora móvel do país, com mais de 20 milhões de clientes, esteve 4 dias a normalizar os seus serviços. Internet, chamadas telefónicas, foi tudo abaixo, supostamente por um ataque cibernético. Levou quase 4 dias a normalizar os serviços e ainda hoje não se sabe ao certo se foi uma tentativa de perturbar a entrada da empresa em bolsa ou se foi something else. A reação natural de muita gente foi: isto é um problema de gigantes, de empresas de milhões, e não afeta senão este tipo de empresas, as grandes empresas. No entanto, hoje vamos tentar perceber se isto também pode afetar as pequenas e médias empresas e tentar entender então de que forma podemos colmatar este risco cibernáutico vindo de todas as partes. É assim que, para não perturbar a entrada de quem não queremos nas máquinas das empresas, nós tentamos desconstruir o tema e tentar perceber se isso é um problema realmente só para as grandes empresas ou se então as demais também podem sofrer os mesmos riscos. Para isso trouxemos um convidado com um percurso muito sólido, o Dávio Balbúrdia, que tem mais de 15 anos de experiência em redes de cibersegurança, passou por Network Engineering e Infraestruturas, antes de se especializar em Vulnerability Assessments, Pen Testing e Red Team. Já trabalhou em organizações como a Infosi, a Red IT, Swiss Post, o BNP Paribas e o Credit Agricole, e é hoje fundador da Nomad Kingdom, focada em Offensive Security, Red Teaming e Pen Testing. Atualmente dedica-se sobretudo à Purple Team e Adversary Emulation, ou seja, pensar e agir como um atacante para ajudar a empresa a defender-se melhor, o que falávamos há bocado. Então, vamos tentar perceber aqui com o Dávio como é que realmente uma pequena empresa se consegue defender destes ataques externos. Dávio, seja muito bem-vindo aqui ao Pulso do Mercado. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu chamo-me Dávio Balbúrdia. Sou especialista em redes e segurança, cybersecurity, mais voltado à segurança ofensiva. Bom, tenho alguns poucos tantos anos de mercado. Como já foi feita a introdução aqui pela Karina, dando um último overviewzinho, agora a última posição é na área do Purple Team, onde a nossa equipa faz então o elo de ligação entre a equipa de Red Team e Blue Team ao mesmo tempo, desmistificando e descodificando todo aquele termo técnico e trazer de forma mais simples e mais fácil para que as pessoas possam entender tudo isto sobre ataques, sobre pen testing, red teaming, o que é e o que não é, e assim sucessivamente. Ok, então vamos lá começar pelo básico, efetivamente. Para quem nos está a ouvir e nunca debruçou-se sobre estes tipos de temas e estes termos mais técnicos, o que é na prática o tal pen test e o que é que faz o pen tester que uma empresa comum não faz sozinha? Por favor, Ok. desconstrói-nos esse tema.
Ok. eu estou aqui a aumentar um bocadinho, Davi. Ou seja, Aham. pela introdução, falou-se aqui de pen testing, red team, blue team, purple team. Se puderes explicar todos esses termos, seria o Muitas ideal. cores. Não, é Ok. porque muitas cores. É que passa Time a ser um vermelho, time arco-íris. azul, time purple. O que é isto tudo? Purple. Pen testing e essas cores todas, por favor. Ok, vamos lá tentar começar do princípio e tentar deixar isso o mais simples possível. A pergunta da Karina foi o que é um pen testing, como funciona e assim sucessivamente. Na verdade, respondendo assim de forma rápida e breve, ou de forma breve, o pen testing ou o trabalho do pen tester é nada mais nada menos do que avaliar as vulnerabilidades de uma específica de uma aplicação, por exemplo, uma aplicação web, uma aplicação mobile, como as aplicações que nós utilizamos nos telefones, e outras demais. Em termos de hacking, o que é que acontece? Um hacker, por exemplo, é todo aquele que tem conhecimentos avançados em uma específica área, onde ele consegue ir além daquilo que é o limite que foi construído aquilo. Agora, para o pentester, para o red team, para o blue team e assim sucessivamente, o pentesting. O pentesting tem um foco direcionado em uma coisa em específica. Dando um exemplo, em uma aplicação web, quando é feito um pentesting em uma aplicação web, é contratado um especialista com conhecimentos avançados para que ele possa então avaliar a aplicação, olhar para o fluxo e tentar quebrar esta aplicação, quebrar o fluxo, pensar além daquilo que a aplicação faz, o que é possível fazer com isto então. Então, a ideia do pentester é encontrar estas vulnerabilidades nestas aplicações e reportá-las então aos seus proprietários para que estas vulnerabilidades reportadas possam ser corrigidas a tempo que alguém com conhecimento malicioso, com más intenções, vá utilizar estas informações para a seu belo prazer, vender informações, ter ruptura no serviço e coisas do gênero. Agora aqui, para tentar desmistificar um bocadinho também da questão do Red Team e do Purple Team. O que é o Red Team, o que é o Purple Team? Antigamente, tinha apenas a equipa de Blue Team e tinha apenas a equipa de Red Team. Red Team é a equipa que é responsabilizada a fazer ataques de forma mais abrangente, mais global, que é bem diferente de um pentester. O pentester tem um objetivo focado. O Red Team não, ele vai fazer uma simulação de ataque real aonde ele não tem limites, não tem porta de entrada, não tem porta de saída. A ideia é ter a visão de um atacante de fora e poder atacar a empresa em vários ramos possíveis. E com isso ele pode utilizar um ataque de phishing, tentar fazer uma invasão de forma física. Aquilo que ele deve fazer é: esta é a empresa, descobre tudo o que é necessário descobrir sobre a empresa, fazendo um OSINT, coleta o máximo de informações possíveis e ataca a empresa até poderes então ter acesso a esta empresa e após ter sido feito isso, é feito então um relatório, um report e é entregue a esta empresa. Ao contrário de um pentesting, por exemplo, quando é feito um pentesting, a equipa sabe, os desenvolvedores, os chamados stakeholders, que são os donos daquela aplicação, têm noção que existe um pentesting a ser feito. Quando existe um Red Team Emulation a ser feito, a equipa não sabe, a empresa no seu geral não deve tomar este conhecimento. Normalmente conhece apenas um determinado nicho da empresa, que são eles que contrataram então esta equipa, e são eles que fazem toda esta gestão com a equipa da Red Team. A equipa de Blue Team é então a equipa de defesa, tem como responsabilidade controlar todos os assets que pertencem à empresa, desde periféricos de comunicação, como redes, periféricos de borda, como firewalls e outras coisas demais. Eles têm então uma visão 24/24 sobre o que está a acontecer dentro dos perímetros da empresa, dentro de todos esses assets da empresa, dentro e fora, porque nós temos assets ou máquinas, se assim posso dizer, que estão
dentro da empresa e nós temos máquinas que estão fora da empresa, como por exemplo, uma página web, ela está exposta ao público e não está apenas internamente. E posteriormente vem então a equipa da Purple Team. Por quê? Porque para poder entregar, normalmente quando a equipa da Red Team antigamente entregava um relatório feito sobre como foi possível invadir a empresa a partir de um OSINT, a partir de um phishing, conseguindo então dar bypass nos firewalls e coisas do gênero, e como conseguiram passar a ser então os domain admins dentro da empresa, por exemplo, toda esta informação que era apresentada ficava completamente perdida para a equipa de Blue Team. Eles não sabiam exatamente o que era um C2, eles não sabiam o que era um ataque de phishing, por exemplo, ou não sabiam quais eram aqueles comandos que foram executados para que pudessem então passar estas vulnerabilidades, passar estas defesas que a equipa de Blue Team tinha ali implementado. Então, para isso, a equipa de Purple Team, que é a equipa que eu faço parte hoje, nós somos então a ponte de comunicação entre ambas as equipas, por ter o conhecimento do lado ofensivo e por ter o conhecimento do lado defensivo. Neste caso, nós recebemos essa informação que vem da equipa da Red Team e comunicamos com a equipa de Blue Team, recebemos a informação que vem da equipa de Blue Team e comunicamos posteriormente com a equipa da Red Team. Em suma, é mais ou menos isso. Acredito que Diz-me deu para entender um bocadinho diz-me a se eu diferença. entendi bem, Davi, diz-me se eu entendi bem. Então, o pen tester é aquele aquele técnico que vem e faz uma avaliação de tudo aquilo que é a empresa em termos de segurança. E já agora, Exato, as equipas das cores a equipa azul são os que fazem do departamento de IT de uma Segurança. empresa que estão a defender. Os da equipa Yeah. exatamente, vermelha fazem de atacantes, não é? Mas exato. quero a equipa vermelha, a azul não se conhecem, fazem aquilo. E a equipa Purple. roxa partilha informação entre um e outro para garantir que depois, quando esse relatório todo for enviado à empresa, eles saibam exatamente quais são os perigos. É Ok. exatamente isso. E o que nós acabamos por fazer mesmo dentro da empresa é não só ficar focado a relatórios que vêm da equipa da Red Team ou até informações da equipa que vem das informações que vêm da equipa da Blue Team, mas internamente nós também fazemos o trabalho de Blue Team e Red Team mais voltado para a Red Team, nesse caso mais voltado para a OffSec, porque nós conhecemos aquilo que são os equipamentos de defesa que nós temos interno, então nós também temos esta capacidade de tentar fazer certos ataques internos, porque já conhecemos como é que funcionam o nosso perímetro de segurança. Então, pegamos em toda esta informação que nós temos internamente e tentamos dar bypass dos firewalls, dos defenders, dos XDRs, EDRs e coisas do gênero. Perfeito. Então, Davi, nesse caso, pelo que entendi, vocês acabam por fazer um trabalho de hacker autorizado, não é? Se É posso assim dizer. exatamente isso. Essas Exatamente isso. equipas todas. Em suma, aquilo que nós fazemos é ser contratados para encontrar estas vulnerabilidades o mais a fundo possível, utilizando as técnicas mais avançadas possíveis para que possamos reportar isso e que as empresas não tenham grandes problemas, como infelizmente aquele que nós vimos recentemente na Unitel, por exemplo. Sim, a Natal, antes disso a Sonangol e outras demais empresas a nível mundial. Mas então isso quer dizer que, portanto, quando vocês trabalham como hackers, vocês vão tentar pensar, né, desta forma, como um atacante, como um criminoso e testam todos os sistemas, como disseram, como disse. Nesse caso, se não encontrarem nenhuma vulnerabilidade no momento, significa que ela não existe ou pode significar também que vocês de facto não testaram todas as opções, não usaram todas as ferramentas? E por outro lado, o que é que vocês fazem primeiro numa situação em que entram numa empresa que vos solicita esse trabalho? Ok. Para já, a primeira questão, eu vou responder desta forma. Não existe, não tem vulnerabilidade. Tem sempre alguma coisa.
tem sempre alguma coisita. É mais fácil dizer, olha, nós testamos A, B, C e D, isto aqui foi o nosso checklist e com base nisso que nós verificamos, até ao prezado momento do nosso teste e da entrega do nosso relatório, não foi identificado nada. Porém, não existe e está 100% seguro, isto é um mito. Nenhum sistema está 100% seguro, ok? Para responder à segunda pergunta, vai sempre depender um bocadinho daquilo que é daquilo que nós fomos contratados para. Eu vou dar um exemplo. Se nós formos contratados para fazer um pen testing em uma aplicação web, que é algo muito conhecido, eu vou utilizar muito exemplo sobre aplicações webs, porque muita gente conhece mais sobre sites que foram invadidos e coisas do gênero, então por conta disso eu vou utilizar mais os exemplos de aplicações web. Quando nós somos contratados, somos chamados para fazer um pen testing em uma aplicação web, o primeiro passo a ser feito é sentar em uma reunião com os stakeholders, identificar qual é a requisição do cliente, o que é que o cliente quer. Olha, nós temos uma aplicação web e nós queremos que se faça um pen testing, ok? Com base nisso, que tipo de pen testing vocês querem? Existem 3 tipos de pen testing. Quais? Ok, existem 3 tipos de pen testing: white box, black box e grey box. É muita cor. É muita cor. É time Muita vermelho, cor, time azul, adoram agora tem as cores. caixas. Agora tem as Você tá caixas. cheio de coisas. Vamos lá. A gente entende isso Isto não, é um e programa nós estamos aqui. isto não é um programa para artistas, atenção. Mas ok, vamos lá. Exatamente. Para pintores, Exatamente, e vamos. nós estamos aqui mesmo para poder desmistificar isto, ok? Exato. Vamos então, o cliente diz assim, olha, Dávio, nós queremos um pen testing e eu questiono, ok, este pen testing da vossa aplicação, o que é que vocês querem? Querem um white box, um black box e um grey box? Então, o cliente não sabe o que é um grey, um white, então eu digo assim, olha, white box é o tipo de pen testing onde nós temos total informação sobre a aplicação, temos acesso ao código, credenciais, tudo. Sem esconder nada, os stakeholders, os desenvolvedores entregam frameworks, as linguagens que foram utilizadas, tudo a 100% e dizem assim, Dávio, aqui está, tu e a tua equipa, esta é a informação total que nós temos, estes são... Sim, por favor. Stop. Eu sou jurista. Surgiu-me aqui já uma questão legal. Por favor, eu estou aqui para responder tudo. também da parte legal. Então vocês entram no sistema da minha empresa, vocês veem tudo. Tu estás a falar com o micro desligado, Zé Dilson? Estás com o microfone desligado, Zé Dilson. Se não fosse autorizados pela empresa, Caína. Atenção. É isso eles que eu ia são chegar. contratados. Assinam um Não. NDA, assinam Assinam várias Exatamente. coisas, tem que assinar várias coisas. Sim, senhora. Exatamente. Se calhar eu comecei do lado Ok. errado. Ok, vamos voltar aqui um bocadinho. No início desta reunião, nós temos vários documentos a serem assinados. Nós temos NDAs a serem assinados. Nós temos Já uma agora, pilha de documentos. Mais calma. Non-disclosure Agreement. Non-disclosure Agreement é uma documentação. Exato. Acordo de não... Confidencialidade. É um acordo Isso. de confidencialidade onde Confidencialidade. ambas as partes, o cliente e nós, assinamos aonde naquela documentação vem então a especificar a 100% que toda a informação que a nossa equipa está a receber nesse exato momento é uma informação confidencial e não deve ser compartilhada com outros, não deve ser compartilhada para... Exato, para advertisements, qualquer uma outra informação que eu queira, do meu lado, utilizar a nível público, eu devo então pedir a autorização à Karina ou ao Zé Dilson e dizer assim, olha, foi um trabalho muito bom que a gente fez com vocês, gostaríamos de apresentar isto a público, porém nós vamos alterar nomes, IPs, a aplicação e coisas do gênero. Então, aí vocês dizem sim, nós acordamos a isso, ainda assim é necessário assinar aquele documento que dá-nos a possibilidade de... Porque senão amanhã eu utilizo essas informações para fazer um merchandising ou coisa parecida. Então a Karina diz, opa, peraí, eu não autorizei isso, então vocês estão a utilizar informações nossas e coisas do gênero e não é autorizado a isso. Logo, quem fica com problemas, a nossa equipa, a nossa empresa.
Então, nós evitamos isso. Logo no início, assinatura de documentos. NDA, primeiro documento. Segundo documento, escopo. Esta documentação vem a entregar diretamente toda a informação técnica, ou melhor, deixa voltar aqui um bocadinho. Existem dois tipos de reunião, ou dois tipos de reuniões, ok? A primeira, onde não é técnica, a primeira é onde nós fechamos então estes contratos e assinatura de documentos e coisas do género e levantamos então esta informação do que é necessário dos tipos de pentesting. E como eu estava a explicar antes, quando o cliente diz que quer o white box pentesting, então nós coletamos toda a informação a 100%, passwords, acesso ao código-fonte, para podermos fazer um code review, para ver se existe alguma vulnerabilidade a nível de código, a nível de fluxo, o core business da aplicação em si, como funciona e coisas do gênero. Temos acesso a tudo, tudo. Não podem esconder nada, porque é isso que vai fazer com que nós possamos ler o código, tentar validar o fluxo, ver se existe alguma coisa já a partir do código, se existe algum problema logo no login e coisas do gênero, ok? Desmistificando, white box pen testing é isto. Caixa Pois branca. Então, Ok. temos Parece acesso a caixa de tudo. Pandora. Agora, Temos caixa acesso a preta. tudo. Não, Ok. não, a Caixa preta preta. não. Agora vamos ao grey. Não, vamos ao grey, ao Caixa cinza. cinzenta. Sim. Exato. Por quê? Porque é mais fácil assim, da branca, grey a black. Ok. Então, Vai ficando mais escuro. o grey, exatamente, o Vai tendo grey menos box, informação. exatamente isso. O grey box pen testing, o que é que acontece? Eu tenho parcial informação a esta aplicação. Então, Ok. vamos dizer que a vossa equipa vai dizer, olha, Dávio, nós queremos este pen testing e nós queremos que seja grey box. Então, o grey box, o que é que vai acontecer? Dão parcial informação da vossa aplicação. Olha, vocês só podem ter, por exemplo, nós vamos criar aqui um username e login para vocês. Quantos são da vossa equipa? Olha, nós somos 3, então vamos criar 3 usernames e logins para vocês. E a aplicação, hipoteticamente, foi construída com aquele framework e mais uma pilha de informações que são pequenas e mais nada. O resto descubram vocês, que isso é o vosso trabalho. Ok, não tem problema nenhum. Então, com base nesta pouca informação que nós recebemos, nós começamos o pentesting, finalizamos o pentesting, entregamos o relatório. Olha, Dávio, nós queremos aqui um black box. Ok, Caixa mas preta. da onde é que a gente começa? Exato. Da onde é que a gente começa? Vocês têm aqui um IP ou vocês têm aqui um domínio. Com base neste domínio, esta é a aplicação. Virem-se aí entre vocês. Façam o que vocês quiserem, a gente quer ver até onde vocês conseguem ir. Então, com base numa única informação, um domínio, um IP, ou coisas do género, é o mínimo de informação possível. Nós só temos que ter a certeza que aquilo pertence à empresa, A empresa. ok? Porque já aconteceu, graças a Deus não na nossa equipa, mas já aconteceram casos onde a pessoa recebeu um domínio, fez um pentesting inteiro, fez um report inteiro e no dia da reunião para entregar o relatório descobriu-se que aquela empresa, que aquela equipa atacou, não era a empresa verdadeira do cliente. Logo, Então, basicamente, Isso- foram contratados para hackear. Foram foram ludibriados para atacar. contratados para fazer o pen testing naquela aplicação. Não, por acaso não foram aliciados ao mal propositadamente, não. Não, Foi não que necessariamente, mas foram ludibriados. Já não, este site é meu, façam o pentesting, mas afinal... não. Na verdade, foi para ser, o pentesting foi para ser feito no sítio correto. Só que, infelizmente, na hora que fizeram o levantamento, a equipa não fez o levantamento da forma correta e acabou por fazer o pentesting, o ataque a uma outra empresa que nem sequer pertencia àquela que foi contratada. Ok. Então, na fase de grey box, é necessário que se tenha a máxima, como é que eu posso dizer? Que tenhamos 100% de certeza que este domínio ou este IP pertence realmente a esta empresa que nos está a contratar. Ok? Pois, porque Bom, senão vocês próprios podem incorrer em crime sem querer. exatamente. E eu podia contar aqui uma pilha de histórias de coisas que já aconteceram até conosco. Então,
em suma, desmistificando, já fomos para as tantas cores que temos aí, daqui a bocado temos um arco-íris, já fomos às cores das boxes, em suma, nós É temos, isso. já falamos aqui um bocadinho dos 3 tipos de pen testing que nós temos aqui. Diz uma Só. coisa, Dávio. Hum. Já agora, ia fazer aqui ligação com um episódio que fizemos há tempos, a falar de burla, mas da parte mais psicológica da coisa. Neste caso, quando temos um ataque cibernético, né? O que eu quero saber é quanto é que depende de facto de conhecimento técnico avançado e quanto é que depende simplesmente de saber manipular o comportamento humano. Isto, vocês, aqui no vosso caso, vocês são mais técnicos, não é? Vocês não fazem a parte do Red Team de fazer também. Vamos supor que tenhas de fazer um pen testing e és a Red Team com Black Box. Estou-me a sentir já altamente instruído nesse tema. Então, se estiveres a fazer um pen testing em que tu és parte do Red Team, né? Da equipa vermelha que é a equipa atacante, Que ataca. sendo que tens no modo de caixa preta, tu podes usar técnica, quer dizer, os teus conhecimentos técnicos de aceder ao IP, etc., phishing, mas também podes usar a parte da psicologia ou tem que ser meramente técnica? Porque há muitas Ok, empresas que gastam muito dinheiro com formação sobre como evitar phishing, etc. Então também vocês podem ser contratados para fazer o pen testing do lado psicológico? ok, vamos, Edilson. Vamos tentar separar aqui as coisas. Pen testing e red teaming não são a mesma coisa, ok? Ok, Então, ok. quando és contratado para um pen testing, o teu foco é aquilo. E normalmente para um pen testing não inclui social engineering ou coisas do gênero. Normalmente isto que queres saber é no lado de red teaming. Quando é feito um red team simulation, a ideia desta equipa é utilizar a 100% todas as técnicas necessárias para invadir uma empresa, desde a persuasão. Estão a ser Olha, pagos para hackear mesmo, para ser hackers, mas exatamente, autorizados. Mas exatamente, autorizados. Estão a exatamente. O usar que é que hacking acontece? para poder descobrir vulnerabilidades. Ok, então deixa eu dizer-te mais ou menos assim. Nós temos, dentro da nossa equipa, nós temos pessoas que são muito boas na persuasão. Nós temos pessoas que são mais técnicas, nós temos pessoas que são muito boas em phishing. Então, a nossa equipa, por isso é que é chamada de Red Team, ela não é composta por 1, 2, 3 pessoas apenas. Ela é composta por uma equipa onde tu tens uma pessoa que é focada e tem o skill 100% só em persuadir o Edilson para passar as credenciais, por favor. Nós temos uma que é 100% boa no lado mais técnico, uma que é muito boa em OSINT. Para quem não sabe o que é um OSINT, é Por aquela favor. parte de poder. É aquela técnica, o OSINT é uma técnica de poder coletar o máximo de informações que existe público de alguém, de uma entidade, de uma empresa ou coisa parecida. Se eu tiver que fazer um OSINT ao Zedilson, eu vou pegar no nome Zedilson Almeida e vou em tudo que são lugares públicos e coletar o máximo de informações possíveis do Zedilson. Desde o nome Zedilson Almeida, eu vou, ok, existe o nome Zedilson Almeida, eu vou ao LinkedIn, pesquiso por Zedilson Almeida, eu tenho a cara do Zedilson Almeida, eu tenho o nome, então eu já pesquiso no LinkedIn, pego a informação. A partir daí eu vejo que o Zedilson Almeida trabalha na empresa A. Ok, trabalha na empresa A, quem são os colegas do Zedilson? Então, são o 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou coletando toda esta informação, consigo pegar o número de telefone, tudo isso, toda esta informação, toda esta fase do OSINT é muito necessário quando se vai fazer um Red Team Operation, porque é a fase mais crucial de um Red Team, até mesmo de um pen testing. A coleta de informação é muito necessário. Se eu Ok. tiver que invadir uma empresa, eu preciso invadir a empresa do Zedilson, eu já vi a informação, já fui para o LinkedIn, eu sei que trabalha na empresa A, e a empresa do Zedilson, inclusive, estava a contactar
um técnico de redes que tem que ter conhecimentos em firewalls ASA, que são da Cisco, por exemplo. Aí eu já sei, opa, a empresa do Edilson trabalha com firewalls ASA. Então, eu já sei que este é o equipamento que eu vou encontrar no perímetro de segurança, aqui são os equipamentos de borda de segurança. Então, toda Ok. esta informação é necessária de ser coletada. É a fase mais importante, seja num pentesting, seja no Red Team. Então, Então, Perfeito. sim, Dávio, então nesse caso, suponhamos pronto que nós, a empresa contrata-te e pede para esta Red Team, esta equipa, fazer então o ataque. E pelo que eu entendi, corrijo-me se eu estiver errada, vais fazer, ou vocês vão fazer o ataque, que é um ataque que pode inclusive abranger os próprios funcionários. Portanto, eu tenho a minha password, eu estou no meu sistema, como tu próprio disseste, tem a questão da persuasão, tem alguém na equipa que é super persuasivo e vão aliciar o funcionário desta empresa eventualmente a cometer algum crime, a dar alguma password, a dar alguma informação, a troco de dinheiro. Pode ser que isso também aconteça e no final do dia, quando for entregar o relatório, vou entregar também o relatório não só do risco tecnológico, mas do risco também das pessoas que estão por trás da máquina, que também podem acabar por ser elas mesmas a dar abertura para acontecer alguma coisa com a empresa, para poder haver fuga de informação. É por aí? exatamente isso, Karina. Eu digo isso, aliás, eu acredito que se pesquisares vais ver que isso é verdade. O ser humano é o ponto mais fraco de uma empresa. Podes gastar 100 milhões de euros no teu sistema de defesa, na tua equipa, na formação de equipas e blá blá blá, mas o ser humano é o ponto mais fraco dentro de uma empresa. Eu vou dar-te o exemplo, aconteceu, eu acredito que isso, se não foi agora o princípio do ano, foi o ano passado. Houve uma invasão, foi um banco, ou foi o INSS, se não falha a memória, no Brasil, aonde o acesso foi por parte de um funcionário interno e este funcionário pagaram-lhe mais ou menos algo equivalente a 15 mil reais, se não falha a memória, e o arrombo nessa empresa foram de bilhões de reais, mas bilhões e bilhões. Mas Então, isso o que não foi num acontece? pen testing, isso não foi Não foi um num uma ataque, não foi um simulação. ataque mesmo, foi um ataque mesmo, não foi nenhuma simulação. Então, o que eu quero dizer é o quê? É que 15 mil reais são quando. cerca de 2 milhões e meio, 2 milhões e 500 de kwanzas. Exato, exato. Agora imagina, por exemplo, ter um arrombo de 5 a 10 bilhões de kwanzas em cima disso, por causa Por causa de de 2 2 milhões e milhões de meio. kwanzas. Ok. Exatamente. Então, nós, na fase de Red Team Operations, nós temos que pensar como um atacante. Ok, é claro que existem sim algumas certas limitações, por exemplo, que o cliente pode dizer, olha, vocês não podem persuadir nenhum funcionário, ok? Não podem persuadir dando dinheiro, desculpa, ou coisa do género, ok? Ok, não há problemas. A gente vai fazer Ok. um ataque de phishing ou coisa parecida, onde nós vamos fazer com que o funcionário acesse a uma página nossa, pensando que é o Facebook, mas não é o Facebook, vai pôr credenciais dela. Estas credenciais, afinal, do Facebook é a mesma que ela utiliza, porque o ser humano utiliza com muita frequência a mesma senha. Davi 123, ele vai utilizar para 5, 6 plataformas diferentes, desde as redes sociais, as senhas das empresas, são tudo a mesma coisa. Então, eu instruindo o funcionário de dentro do banco a acessar uma página que é de meu controle, ele acha que está no Facebook, por exemplo, mas não está. Ele vai pôr a senha, eu recebo logo aqui estas credenciais, username e password, e com elas eu então tenho o meu primeiro ponto de entrada. O que é que pode ser este ponto de entrada? Afinal, as credenciais que o funcionário pôs são as mesmas credenciais para o Outlook. Eu tenho
o username da empresa do usuário e a senha. Eu consigo acessar, por exemplo, o Outlook e consigo olhar todos os e-mails. Vou varrer estes e-mails todos, encontrar, verificar por credenciais que foram partilhadas por e-mails. Bom, aqui vale a criatividade para poder invadir uma empresa. Não há limites. Ok, Ok. Dávio, aqui agora falamos sobre muita teoria, aprendi muita coisa sobre as cores e isso, e já estamos aqui há 35 minutos do nosso programa. Aqui, voltando um bocadinho, aqui aquilo que nos interessa mais, aquilo que os ouvintes querem muito saber. Na tua experiência, uma pequena empresa angolana está mais ou menos exposta do que uma grande corporação? E porquê? Olha, eu arrisco em dizer que não existe muita diferença entre os dois. Claro que eu vou dizer que uma grande empresa, fica muito mais exposta àquilo. Porquê? Porque tem um nome maior, então, exato, tem um nome maior a Tem mais títulos recursos, né? financeiros, exato, está exposta em termos, eu vou dizer, em termos de conhecimentos, ela tem muito mais exposição, mas não vai diferenciar grande de uma pequena empresa que faça serviços. Porque, por exemplo, nós estamos a focar em pen testing nas aplicações, em hacking sobre uma específica aplicação ou até uma outra coisa qualquer, mas até aquelas pequenas empresas que não têm uma aplicação, mas têm um estabelecimento físico, por exemplo, podem passar por este tipo de situação. Porque existe também esta questão de tentar invadir a empresa de forma física, indo pessoalmente à empresa a tentar entrar, tentar clonar cartões na hora da entrada, os cartões de entrada da cancela da empresa, ir até os bastidores da empresa, onde tem os equipamentos, por exemplo, de comunicação, onde tem a sala dos quadros de energia da empresa. Tudo isso faz parte da área de hacking. Karina, eu não quero monopolizar. Tens alguma questão? Ou posso continuar? Eu te falo. Sim. Voltando à Unital. É uma empresa com a sua própria cibersegurança. Acho que, creio eu, que tudo alinhado com as melhores práticas internacionais. Ahm, o que é que poderá ter acontecido para levar a esta paralisação por cerca de 4 dias, tendo necessidade de se normalizar os serviços aos poucos, tendo até hoje, estamos até hoje ainda sem estar a 100% dos serviços. O que é que pode levar a uma grande empresa paralisar assim por completo, na tua perspectiva? Ok, não vou falar a 100% com conhecimento de Sim, não causa, estás porque lá, eu claro. hesito muito. Estamos a falar de hipóteses. Estamos a falar Sim, dentro sim, do sim, sim, sim. conhecimento, aquilo que são Sim, hipóteses, sim. Sim, né? numa empresa Ok. deste porte. Olha, eu acho que a tua questão, Karina, vem um bocadinho alinhada com a questão prévia do Zé Dilson. Uma empresa grande e uma empresa pequena, em termos de exposição. Nós temos a Unitel como a maior service provider de Angola. Um, temos Tem outras informação demais de todos aí. nós. Tem Temos, informação de temos, todos nós. temos outras demais empresas aí, mas em termos de estabilidade a nível do país, eu acho que, e sem medo de errar, acredito eu, se eu estiver errado, por favor, corrijam-me, eu acho que não existe nenhuma concorrência para com a Unitel, ok? Então, o que acontece é que a Unitel acaba por estar muito exposta em vários sentidos, exposta, digo, em questão de nome, e ter ela como um alvo é aquilo que a maior parte destas equipas querem. A ideia de atacar grandes empresas tem vários motivos na parte de trás, ok? Isso pode ser algo relacionado
há uma concorrência que quer derrubar a Unitel, por exemplo, pode ser algo não relacionado à concorrência, foi realmente algo relacionado a uma equipa de fora, a uma equipa interna que achou vulnerabilidades na empresa e conseguiram então explorar a mesma. Sem ter muito conhecimento interno e falando daquilo que são as hipóteses e aquilo que eu vi sair nas páginas, Notícias. nas mídias e coisas do gênero, Uhum. aparentemente também pelo que eu vi muita gente falar publicamente foi algo relacionado a ransomware. A ransomware. Ransomware. Vou dizer assim, Nota tentando de resgate. desmistificar. É uma nota de resgate. Ransomware. Então, eu tentando desmistificar aqui um bocadinho mais, isto é aquele tipo Por de ataque favor. onde os atacantes ou o atacante consegue acessar a rede interna, consegue acessar então a rede e uma vez que ele vai mapear a rede interna, ele entende como funciona o fluxo interno, porque muita gente acha que o ransomware entrou e encriptou tudo. Não. Existem vários tipos de ransomware, onde alguns decidem encriptar metade da informação, outra metade fica aberta, ou normal, e tem uns que encriptam a 100%. Mas, pelo pouco do conhecimento, é que foi um ataque de ransomware, onde as informações foram totalmente comprometidas. E aparentemente essa disrupção fez com que o país parasse por praticamente 4 dias, até hoje estar então a sentir estes efeitos secundários mesmo após a volta dos serviços. É como um sequestro, né? Sim, o que é que acontece? Vamos dizer que não vou usar a Unitel como exemplo, mas vou utilizar uma empresa qualquer, a vossa. Foi feita então a encriptação, os atacantes conseguiram estar dentro da vossa empresa e conseguiram mapear tudo e encriptaram toda a informação. É pedido então um resgate, que na sua maior parte das vezes em criptomoedas, que é muito mais fácil de não ter rastreio, porque uma vez que este pagamento é feito em uma crypto wallet, quase vou ainda arriscar dizer que é impossível ser rastreado para onde foi este dinheiro, porque uma vez, se eu recebo da crypto wallet da Karina ou do Zé Dilson dinheiro para minha conta, ninguém sabe que esta conta é minha, ninguém sabe que esta conta é da Karina ou do Zé Dilson. Ok? Então, aquilo funciona com blockchains, é uma coisita mais complicada e teríamos que ir um bocadinho mais a fundo para isso. Mas em Mas suma é tu, isso. como hacker autorizado, respeitosamente, não consegues ir ver para onde é que foi o dinheiro do sequestro da Ok, informação? uma coisa que eu posso ver é para onde foi este dinheiro. Para que conta foi este dinheiro? A conta, quando eu digo para que conta, não é no sentido, foi para a conta da Karina, foi para a conta do Zé Dilson, foi para a conta do Davi, não. É uma crypto wallet, a crypto wallet tem, hipoteticamente, eu não sei o seu total, mas vamos dizer que tem 60 e poucos dígitos, por exemplo. Então, esta é a tua crypto wallet, mas não diz que é da Karina, não diz que é do Zé Dilson, não diz que é de ninguém, só está lá. E é possível ver, tu consegues ver todas as transações que são feitas. A nível de cryptocurrency, tu consegues ver todas as transações que são feitas, mas tu não sabes de quem é, tu não consegues quebrar o nível de encriptação dela. É tão boa, tão boa, tão boa que tu não consegues quebrar. Os bancos ou a banca mundial não têm acesso a isso. E é por isso que muitos países não querem isso, porque o Estado deixa de ter. Não querem aprovar o uso das criptomoedas, porque o Estado perde o controle disso. Vou dar-te um exemplo. Já aconteceu cá, acho que foi o ano passado, a primeira venda de um imóvel onde o pagamento foi feito via criptomoeda. O Estado não viu nada no meio dessa transação. Exatamente. Então,
é quase impossível e não querem isso. Mas voltando aqui novamente, então, é feito então aquele pedido de resgate, estás a falar no mute, Zé Dilson? A Estás no Karina já mute. estava a querer ir para um outro episódio de cripto. Não, vamos ficar aqui, Oh, vamos fazer um outro de exato, cripto. Não faz isso. é melhor Vamos ficar fazer aqui. outro, exato, exato. Vamos ter que Então, tê-lo novamente aqui, by the way. eu não sou perito em criptomoedas, eu acho que tem muito mais gente melhor do que eu para falar sobre isso. Não vai ser esse tema. Dentro do tema que estamos, tem várias ramificações. Já estamos a Uhum. 45 minutos. Ih, ok. 45. Mas Karina, pronto. estou orgulhoso de ti, Karina. Orgulhoso de ti. Mas então, como ia dizendo, é pedido então este resgate e normalmente as empresas têm duas opções, ou pagar ou não pagar. E agora, se calhar, a questão é, mas Dávio, qual é o teu conselho? Pagar? E o meu primeiro conselho, o meu primeiro e único conselho é nunca paguem. Nunca pagar. Por quê? Porque normalmente quando é feito esse resgate, ele diz: olha, se pagares 500 euros, por exemplo, se pagares 500 euros, tu tens a informação de volta, a tua informação de volta, mas não existe. Tu não vais saber se amanhã a gente vai publicar isto ou não. Mas se pagares 1000 euros, por exemplo, tens a informação de volta. Nós vamos te mandar o código para desencriptar, ok? Porque é um código que ele manda para desencriptar a informação toda. E nós também vamos apagar toda a informação aqui dentro da nossa base de dados. Porém, isso é o mesmo que alguém dizer: olha, nós fizemos aqui o sequestro e se não pagares isso e blá blá blá, e no final das contas vais pagar e não tens acesso aos dados e a nada. E ainda Então, podem publicar os dados. exatamente. O meu conselho é sempre. Exatamente. Então, o meu conselho primeiro e único é nunca pagar a este resgate. Algumas empresas acabam por pagar, sim senhora, porque é muito complicado perderes toda a informação que tens, hipoteticamente, há mais de 5 E vais anos, há perdendo mais de 10 anos. clientes naquele interim, né? A questão é que este tipo de ataque, comercial. que por exemplo a Unitel sofreu, tem um impacto muito grande em várias vertentes. A nível econômico, a nível social, Reputacional. o impacto não é só financeiro, Certo. impacta em várias áreas. Porque, por exemplo, eu verifiquei, eu não vivo em Angola, então não pessoalmente, mas pelo pouco que eu percebi aqui, eu verifiquei que a outra empresa, que é Africell? a Africell, no mesmo dia teve um boom de vendas. Um pico Por quê? sim. Exatamente, porque a sua concorrente estava em baixo, ok? Então, isso faz com que a concorrente da Unitel consiga ter uma venda maior. Muita gente falou extremamente mal da Unitel, por exemplo, e vamos para o problema de reputação. Exato, o que é um problema muito grande, por exemplo, para a questão dos investidores. Okay? Isso é o chamado dano emergente e lucro cessante, que são duas partes que formam os danos materiais da responsabilidade civil. Bom, aí este é um campo muito complicado porque, conforme a Karina disse, eu ouvi, mas a questão da Bolsa de Valores, isso foi tudo estratégico e... Juízes financeiros. Eu não sei como dizer se foi estratégico, se não foi estratégico. Aí estamos a extrapolar e a opinar Exato. coisas que estão fora do nosso controle. Exatamente, mas não está exato. do nosso controle, Dávio. Uma questão. A inteligência artificial hoje em dia está a tornar o cibercrime acessível a pessoas que antes não teriam capacidade técnica para isso. Tu estudaste muito para saber fazer o que tu fazes, né? Hoje em dia, mais facilmente se faz o que tu fazes com o auxílio da inteligência artificial. O que isso muda, ok? O que isso muda na equação aqui? Ou seja, quer para uma pequena, tu disseste que uma grande e uma pequena empresa estão os dois
na chuva, podem se molhar de qualquer maneira. Então, o que é que isso muda para uma pequena, para uma grande empresa que quer tenha poucos recursos ou que tenha muitos recursos para se defender? Ok. O que é que isso altera na equação da defesa? Qual é o Olha, impacto? Zé Dilson, a inteligência artificial veio para trazer alguns problemas e algumas soluções. Ok. No princípio, a ideia de utilizar a inteligência artificial era para automatizar os nossos trabalhos e coisas do gênero, só que esta mesma solução que nós, seres humanos, trouxemos para nos auxiliar também está a ser utilizada para o mal, ok? Só que nós verificamos aqui do nosso lado que ela está a ser utilizada de forma muito errada, tanto do lado das empresas, quanto do lado ofensivo, do lado negativo, do lado dos atacantes. O que é que eu quero dizer com isso? Com o boom da inteligência artificial, começamos a verificar muito mais áreas vulneráveis, aplicações vulneráveis. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, nós temos desenvolvedores que fazem o uso da IA para desenvolver as suas aplicações e hoje é possível. Eu hoje Uhum. olho para uma aplicação e é possível ver que aquilo foi desenvolvido por IA, porque a IA tem um padrão específico, cor, layout, cards e coisas do gênero que ela cria nas web applications e vês que aquilo foi feito com IA. Então, todas essa área de desenvolvimento, por exemplo, começou a utilizar IA para o seu auxílio, só que passou a entregar a mais para a IA. E este entregar a mais para a inteligência artificial fez com que muitas vulnerabilidades passassem a vir mais cá para cima, mais à tona. E para nós, isso é uma maravilha. Para nós isso é muito bom, porque da mesma forma que estas equipas estão a utilizar a IA para desenvolver as suas aplicações e deixam os seus sistemas vulneráveis, nós do nosso lado também estamos a utilizar a IA para automatizar vários processos, para nos ajudar nos nossos ataques e coisas do gênero. Hoje eu tenho a capacidade, eu pego no meu telefone e digo assim, verifica a aplicação www.123.ao e verifica se existe alguma vulnerabilidade. Não faz um scan ativo, vá pelo passivo, pega toda a informação que tu puderes e traz para mim. Aqui rapidinho, o que é um scan ativo, o que é um scan passivo? Um scan ativo é quando tu vais mexer na aplicação diretamente, tu tens interação direta com a aplicação, então toda a informação que tu coletas é diretamente entre tu e a aplicação. O passivo é quando tu vais buscar informação desta aplicação por terceiros. Não vais tocar diretamente naquela aplicação porque tu não queres deixar rastros em Rastros. logs e coisas do gênero. Exatamente. Então, hoje nós temos a capacidade aqui pelo telefone. Eu tenho uma agente virtual chamada Samantha e a Samantha é a minha assistente virtual que ela tem Depois a manda-me o link da ligação com uma Samantha. Eu quero aplicação. conhecer a Samantha Não, depois. nunca, 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 nunca. Eu mando um Eu quero screenshot conhecer a para tu ver como Samantha. é que é. Siri Samantha, Siri Samantha. Então, com um sistema interno que eu próprio criei aqui dentro, também chamado Friday, que eu acho que já apresentei aqui, o Edilson, ela tem uma visão a 360, vamos dizer, do globo, do mundo, aonde eu consigo pegar toda esta informação. Eu pego a Samantha e peço para pegar informação daqui e dali, e ela já vai, coleta e já traz para mim diretamente no telefone. Eu posso estar na rua e vou fazendo até o trabalho se eu tiver a fazer um pen testing, eu consigo deixar isto aqui a trabalhar enquanto eu vou controlando com a IA, o que é que a IA vai me dizendo, o que é que ela trouxe, e depois eu digo, ok, então fazer assim, olha, para aqui. Então, a IA veio para nos ajudar e, ao mesmo tempo, acabou por trazer alguns problemas no meio disso tudo. Então, temos que saber utilizá-la. Ok. Perfeito. Olha, eu estou com receio de fazer aqui mais duas perguntas, porque tu explicas tão bem e vais tão a fundo que eu tenho receio que depois vou-te cortar. E como eu não Eu quero tenho, eu cortar, tenho, eu tenho, eu tenho receio de estar a falar a mais.
Não. que eu Acho falo que muito. acho que estás a falar mais, mas estás Não. a falar mais no sentido de explicar mais, e é mesmo isso que nós queremos. Não é só falar De... muito vagamente, mas ir ao detalhe. Então isso é muito bom. É muito bom, mas depois é muito mau para nós que depois só temos uma horinha, não é? Mas pelo menos ficamos a saber muito e podemos depois aprofundar um bocadinho mais. Eu ia te perguntar aqui. Eh, aqui uma última questão antes de nós fecharmos isto. Temos aqui ainda aqui uns 6 minutos, que é indo para o lado Uhum. prático, e para aquilo que a maior parte que nos está a ouvir do outro lado, né? Seja um empresário, ou seja, se calhar alguém que não conhece nada, ou está numa empresa mais pequena, que se calhar não tem uma área de informática e que possa contribuir na sua empresa nesse sentido, né? Então, não só um empresário, como também um funcionário mais ativo ou mais proativo neste caso. Se puder fazer alguma coisa esta semana para se começar a proteger, qual é que seria? Ou então, qual é que seriam as recomendações que tu darias, não é, para alguém que nos ouve agora, para poder acautelar tudo isto, o que aí atrás para desmascarar ou para encontrar as vulnerabilidades ou mesmo hackers mesmo, não uma equipa vermelha, mas hackers mesmo, que se calhar a empresa até pode não ser tão valiosa em termos de ter recursos financeiros, mas pode ter acesso a informações que são valiosas no mercado negro, né? Então, quais seriam as recomendações que tu darias a estas pessoas? Ok. Zé Dilson, por mais pequena que seja uma empresa, sempre existe algum valor lá dentro, ok? Então, não adianta dizer, mas a minha empresa é pequena, ou quem sou eu, por que razões? Até, eu digo isso até às pessoas, tem muita gente que diz, mas quem sou eu? Por exemplo, Zé Dilson vai dizer, eu não tenho nada. Toda a informação, hoje, informação é ouro, ok? Então, para as pequenas empresas, é necessário que façam um levantamento da sua própria empresa e avaliem, ok, a minha empresa trabalha com o quê? Com distribuição de água, por exemplo, ok? Eu tenho alguma concorrente? Sim, tenho várias concorrentes. Então, o que é que eu tenho que fazer exatamente para verificar isso? O que é que eu tenho de valioso dentro da empresa? Eu tenho de valioso dentro da empresa as minhas cisternas de água, por exemplo, e eu tenho também a minha aplicaçãozinha, que com essa aplicação eu estou a gerir os meus clientes que pedem água de manhã, tarde e à noite para eu levar. Ok, então esta informação que tem dos clientes dentro do sistema, dentro da aplicação, esta é a informação valiosa para o concorrente. É a informação valiosa para o atacante. Então, é isso que a empresa precisa fazer um levantamento e verificar qual é o ouro dentro da sua empresa, ok? Uma vez que ele encontra o ouro da sua empresa, é necessário então começar a verificar formas de guardar este ouro. Por exemplo, eu pego um ouro, eu levo para o cofre, porque se eu tiver o ouro em cima da mesa, vem uma visita, amanhã leva. Então, eu tenho que pegar no meu bem mais precioso e salvaguardar e guardar as 7 chaves. Então, estas empresas, as pequenas empresas, por exemplo, é necessário que tenham um sistema nem que for o mais básico possível. Façam um levantamento, olhem o que é importante, verifiquem se tem sistemas de backup, verifiquem. Mas eu não tenho uma equipa, se possível, tem alguém que é entusiasta, que gosta de TI, ok, então pega naquela pessoa, forma aquela pessoa para que ele possa ter então um conhecimento próprio para começar a trabalhar nisto, porque é bastante importante. Hoje, por exemplo, mas nós não temos grandes recursos em termos financeiros para isso, ok, não é problema. Começa-se de baixo. Existem aplicações de open source hoje, que são as famosas aplicações do código aberto, onde é desenvolvido pela comunidade. Tu não pagas por isso. Mas eu não tenho, por exemplo, um firewall para pôr aqui no meu perímetro. Não consigo comprar, não há problema. Existem firewalls open source, onde tu instalas numa maquinazinha, num computador velho e antigo que tem aí, instalas aquilo ali, então aquilo passa a ser o teu firewall de borda dentro da empresa. Dá para começar pequenininho e posteriormente ir crescendo. Para as grandes empresas, não só
gastar milhões em equipamentos, em aplicações XPTOs que custam milhões e milhões e a equipa técnica está aqui. É necessário formar a equipa não técnica também, porque conforme falamos há pouco tempo, o ser humano é o ponto mais fraco dentro de uma empresa. E quando tu gastas milhões na parte técnica e não formas, não crias com consciência na tua equipa que não podem partilhar certas informações, têm que ter cuidado. Eu vejo muitas das vezes e eu faço esse tipo de conscientização. Conscientização, palavra difícil. Exato, eu faço esse tipo de conscientização para aqueles que estão próximos de mim, a esposa, até o meu filho de 7 anos, eu falo isso com muita frequência. Quando forem tirar fotos, vejam o que tem atrás, vejam o que tem à frente. Eu vejo muita gente que tira foto no escritório, 7 horas, já estou no trabalho, e vais ver, tem um stickerzinho que é o username e a password, está logo ali na tela. Então, é necessário consciencializar as pessoas daquilo que postam, que perigos existem nos seus posts, campanhas de consciencialização. É necessário fazer também este tipo de campanhas até para pessoas que não são técnicas, porque muitas das vezes, se nós técnicos podemos cair, nós estamos isentos a isso, nós técnicos podemos cair, imagina quem não é técnico. Então é necessário conscientizar a empresa inteira neste sentido. Dá para começar pequeno, não precisa gastar milhões, mas dá para começar mesmo bem pequenininho e posteriormente ir fazendo upgrade. Perfeito, perfeito. Dávio, muito obrigado pela conversa. Fica claro que a cibersegurança não é uma despesa de gigante, mas sim uma decisão de gestão que qualquer negócio, do maior ao mais pequeno, tem de tomar. E eu acho que se hoje ficamos com uma lição, é esta. O ataque à Unitel mostrou que ninguém está imune, mas também mostrou que quem se prepara, mesmo com poucos recursos, reduz drasticamente o risco. Duplo fator, backups, aplicações open source. Vamos tentar pôr no nosso vídeo do YouTube algumas dessas aplicações para quem quiser acompanhar. Isto tudo chega tudo ao e-mail, não custa milhões, custa apenas disciplina. Obrigado também, Karina. E lembrem-se que o Pulso do Mercado está de volta já no próximo sábado, às 12 horas, aqui na Rádio Urbana 100.5 FM. Podem rever este episódio e todos os outros no nosso canal do YouTube, no pulsodomercado.ao. Subscrevam, sigam-nos nas redes e partilhem com quem tem um negócio e precisa de ouvir isto. Sente o pulso e até para a semana.